Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. Agora ainda é cedo na capital, portanto nós temos muitas horas ainda, antes do início do Shabat, o que me oferece uma preciosa oportunidade de dar continuidade à reflexão que eu iniciei no último vídeo. Portanto, se você está chegando agora, eu peço que você volte à nossa plataforma e assista o vídeo anterior, onde eu começo a tratar da Parashá Shelah Lecha, que é a porção semanal da Torá que será lida pelo povo judeu em toda a diáspora, porque aqui em Israel nós vamos ler a Parashá Korach. E a Parashá Shelah Lecha, só para título de rememorização do tema, trata da malfadada expedição dos 12 Meraglim, dos espiões, representando cada um deles uma tribo de Israel, que foram enviados à terra de Canaã, com a finalidade de produzir um relatório. Esse relatório tinha por objetivo preparar o nosso povo para a entrada na terra de Israel na guerra de conquista. Mas nós sabemos que, diferentemente daquilo que desejou o nosso povo, o relatório foi um relatório que nos levou ao cometimento de um pecado que teve como punição, entre outras, a permanência do nosso povo durante 40 anos no deserto. 10 dos 12 Meraglim caíram no abismo profundo e arrastaram o nosso povo junto com eles, porque caluniaram a terra de Israel, porque colocaram em dúvida a capacidade do Criador de cumprir a sua promessa de nos entregar a terra. Nós podemos dizer que os Meraglim não aprenderam com a lição vivida pela profetisa Miriam, irmã de Moshe, que na parashá anterior, Bealoterá, fala mal de seu irmão e por cometer uma calúnia contra Moshe é punida com tsarat. Sim, os príncipes das tribos, que eram os 12 espiões, presenciaram, testemunharam esses fatos e não aprenderam nada. Mas os nossos sábios também aprenderam. As quedas morais do povo judeu se seguem repetindo, mesmo por aqueles que conhecem a lei. Porque Miriam era uma versada no estudo da Torá, assim como os 12 Nissim que aprenderam com Moshe Rabbeinu, e o nosso povo tinha permanecido um ano no Sinai apenas e tão somente para estudar a Torá. Mas isso não impediu que Miriam e também 10 dos 12 Meraglim cometessem o pecado de caluniar a terra de Israel. E os nossos sábios, sempre preocupados em transformar a sabedoria da Torá em algo que tenha como dois elementos constitutivos, o conhecimento da lei divina e a nossa capacidade de viver segundo essas leis. E só existe uma forma de transformar a nossa vida numa manifestação da vontade do Criador. É por meio da ética judaica. Mussar, o estudo da ética. E os nossos sábios, ao longo da nossa história, produziram obras angulares de ética. Rovot, Levavot, né? Mesilat Yesharim, Nefesh Shahai, e um conjunto imenso até os dias de hoje. Sábios do nosso povo escrevem sobre esse tema sempre com o mesmo objetivo: abrir os nossos olhos para que nós possamos fazer as melhores escolhas, para que nós possamos nos converter em pessoas melhores, em pessoas diferentes daqueles que não têm a Torá nas suas vidas. E me permitam contar um conjunto de relatos que vão ajudar a gente a entender de que maneira a ética judaica nos ajuda a aplicar as leis divinas. Imagine a seguinte situação: numa casa, qualquer casa, um homem, essa pessoa vocifera com ódio contra os membros da sua família, briga com a sua esposa, o rosto dele, a pele do rosto está rubra. Nós sabemos que uma das manifestações físicas daquele que é tomado por ódio, que é tomado por ira, que é tomado por raiva, é ficar vermelho. E essa pessoa grita e briga com todos na sua casa. E de repente, alguém entra pela porta. Essa pessoa que entra pela porta não é importante, ela não tem o poder de conter esse homem em fúria. Mas, quando essa pessoa entra, o fogo desse homem se extingue. E imediatamente ele se acalma e o silêncio absoluto se estabelece no ambiente. Você vai perguntar: mas que mágica é essa? O que se passou? Que homem é esse? Quem foi esse alguém que entrou, que teve o poder de acalmar um indivíduo que estava tomado de ira? Não foi a pessoa, né? Essa pessoa não possui uma qualidade especial que tornou possível que esse homem que se encontrava no estado de ira se acalmasse. Apenas o fato de uma pessoa que não era uma pessoa do seu convívio, da sua família, ter entrado na sua casa, fez com que esse homem
né, mantivesse, a partir daquele momento, o silêncio absoluto. Sabe por quê? Porque essa pessoa não queria que ninguém visse ele no seu abismo. E o homem tomado de ira é um homem que vive no abismo, ele é um idólatra, porque no seu fogo ele nega a supervisão divina de todos os eventos que têm lugar no mundo, ele nega, portanto, o governo de Hashem. Se você está irado, você perde. A sabedoria judaica nos ensina. O homem com ódio é o homem que perde o mérito de todos os atos bons que ele pratica. Não se permita jamais viver esse sentimento, porque esse sentimento nos empurra para a idolatria. E isso vale não só para a raiva, para o ódio, para a ira, como para todas as transgressões. Qualquer pecado que nós estejamos cometendo, quando chega uma pessoa estranha, nós cessamos imediatamente o cometimento desse pecado, ou quase sempre. Por quê? Porque nós não queremos que essa outra pessoa nos veja no nosso abismo. Que abismo? Abismo moral. O Tratado de Kedushim, que é uma série do Talmud, naturalmente, nos conta da história de Abraham Hassidah Kadishah, um sábio do tempo da Guemará. Era um homem, né, para o qual o Talmud tem diversas menções, e nos conta a história dele. Numa determinada ocasião, um conjunto de mulheres ficou presa na cidade em que ele vivia, e elas não tinham onde pernoitar. E o rabino Abraham abriu a casa dele para essas mulheres. Mas isso é uma coisa muito difícil para um sábio da Guemará. Então ele tinha um sótão, e nesse sótão ele hospedou essas mulheres, mas para que ninguém pudesse ter acesso a essas mulheres durante a noite, esse sótão era separado do piso inferior por uma escada que só 2 homens eram capazes de arrastar juntos. As mulheres subiram e eles retiraram a escada. A noite se estabeleceu, todos foram dormir. No meio da noite, nos conta o Talmud, o rabino Abraham, ele é tomado do instinto do mal. Começa a cobiçar essas mulheres. Eu esqueci de dizer que elas eram de grande beleza. E ele deseja, cobiça essas mulheres. E esse homem que, junto ao outro, né, foram capazes de carregar a escada em direção ao sótão, agora ele pega sozinho. A força que ele manifesta sozinho, em razão da cobiça que ele tem, do desejo por essas mulheres, faz com que ele arraste a escada sozinho. Ele sobe o primeiro degrau, o segundo degrau, quando ele chega no terceiro degrau, ele começa a gritar: fogo, 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 na casa de Abraham. Ele mesmo desperta todos, e numa cidade pequena, os estudantes da Yeshiva vêm em seu auxílio, porque era fogo na casa, os seus vizinhos todos chegam. E quando eles chegam lá, eles entendem que não há fogo nenhum, eles entendem que o perigo, o fogo mesmo que havia na casa do rabino Abraham, era o fogo que vinha de dentro dele. Todos vieram ajudar, e ele se submeteu a uma vergonha terrível, mas foi a única forma que ele encontrou de impedir que ele chegasse ao sótão e cometesse o pecado com alguma daquelas mulheres. O que a Torá está nos ensinando aqui, o Talmud, a Torá oral? É preferível se vergonhar perante os homens do que receber a punição do Guerrinom. É melhor, né, aceitar a vergonha perante a tua comunidade, a sua família, todos que estão próximos de você, do que pecar perante Hashem. O rabino guardava temor, fundamentalmente pelos homens ou por Hashem? Eu acho que a resposta é evidente. O seu temor principal era por Hashem. Mas o homem da história anterior, que eu relatei para vocês, tomado de ira, qual era o temor que ele tinha? Era o temor por Hashem ou era o temor pelos homens? Pelos homens. Essa que é a verdade. É isso que a Torá está nos ensinando. É isso que os sábios do povo judeu estão nos ensinando. Assim que ele gritou fogo na sua casa, ele evitou de cometer o pecado. Ele utilizou esse estratagema para que, dessa forma, o instinto do mal não o conduzisse à transgressão. Não existe voto de todo mundo, mas particularmente aqui em Israel, um jovem estudante, quando inicia os seus estudos, assume o compromisso de passar longos anos na Yeshiva estudando Torá. Ali não é um ambiente para amenidades, até porque a maioria dos estudantes não podem pagar pelo seu estudo. É a nossa comunidade que financia a maior parte dos estudantes de todas as Yeshivot do mundo. Então a expectativa que nós temos
é que durante o período que esse jovem permaneça na Yeshivá, que ele se dedique fundamentalmente ao quê? Com o seu Havruta, o seu companheiro de estudos, ouvindo os rabinos que fazem parte do corpo docente da instituição, que se dedique ao estudo da Torá, essa atividade santa, que é a mais importante de todas no serviço a Hashem, que é o estudo da Torá. Mas, muitas vezes, os estudantes no salão de estudo se deixam levar por amenidades e ficam conversando com o seu Havruta sobre temas que não são temas da Torá. Nas yeshivot que são mais rigorosas, quando o Rosh Hashivá, um rabino importante, passa por esses alunos e vê que eles não estão se dedicando à Torá, eles são admoestados. Esse aluno, inclusive, pode ser afastado dessa yeshivá, porque nenhum judeu é obrigado a passar a sua juventude numa yeshivá. Se uma pessoa não quer estudar a Torá, ela vai se profissionalizar e ela vai trabalhar desde cedo. A verdade é que todos nós judeus somos obrigados a estudar a Torá, mas se você estudar a Torá durante 30 minutos por dia, você já está cumprindo a lei judaica. De modo que, muitas vezes, quando esses jovens percebem que um rabino se aproxima, eles voltam ao estudo. Isso é desprezível, porque eles não estão enganando apenas o Rosh Hashivá, o rabino, eles estão enganando a si mesmos, acreditando que o Criador que tudo vê não está vendo o que eles estão fazendo. O que esses estudantes de Yeshivá estão fazendo? Eles têm mais temor aos homens do que a Deus. Percebam, essa é a questão fundamental. Esse é o nosso dilema fundamental. A quem você teme mais? Ao Criador dos mundos ou aos homens? Avancemos nos relatos. No judaísmo, né, o conceito de ladrão é um conceito complexo. Todos nós utilizamos a expressão para designar todo aquele que rouba alguma coisa, que rouba alguém. Mas no judaísmo as coisas são bem mais complexas. Nós temos dois conceitos para ladrão, o ganav e o gazlan. Aí você vai perguntar, mas Atila, qual é a diferença? A diferença é o seguinte: o ganav, ele rouba quando ninguém está vendo, especialmente na calada da noite, né? Ele comete os seus furtos, os seus roubos, quando ele não está sendo observado por outras pessoas. E o gazlan é alguém que não se importa nem com os homens, nem com Deus. Ele rouba a plena luz do dia, e se alguém testemunhar o roubo, ele mata, ele pode matar, ele tira a vida daquela pessoa, porque ele não tem temor a nada. E aí eu pergunto a você, qual é desses dois ladrões aquele que é apenado de forma mais dura pela lei judaica? O ganav ou o gazlan? O ganav. E a lei judaica diz que aquele que rouba dessa forma, né, se escondendo na calada da noite, quando ele é pego, imaginemos que ele tenha roubado uma vaca, né, numa fazenda, quando ele for pagar, né, pelos danos causados ao proprietário da vaca, ele tem que dar duas. Ele tem que devolver aquilo que ele roubou, ele tem que dar uma de indenização. Mas o gazlan não. O gazlan, ele só tem que devolver aquilo que ele roubou. E aí eu pergunto para vocês por quê? Por que a lei judaica pune mais severamente o ganav do que o gazlan? Por quê? Porque o gazlan, ele não teme ninguém, ele não teme Hashem e ele não teme os homens. Mas o ganav, ele teme os homens. E é por isso que ele rouba à noite. Por isso que ele rouba quando ninguém está vendo. Mas Hashem tem visão noturna. Hashem tudo vê, como eu disse no último vídeo. De modo que as pessoas, para esse ladrão, são importantes. E não para o Criador. Existem outras razões para que a pena sobre ele seja maior. Mas essa é a razão fundamental. E o que nós podemos tirar de conclusão até aqui de tudo que eu disse a vocês? As pessoas têm muito medo dos homens, mas não tem nenhum temor de Hashem. Agora nós podemos entender melhor as ações do Rabino Avraham Sidak. Quando ele gritou na sua casa, fogo, 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 tudo que ele buscava não era proteger a sua honra. Ele não tinha medo de passar vergonha perante os seus vizinhos, porque afinal de contas foi ele mesmo que chamou os seus vizinhos para presenciar aquilo que ia ser a sua ruína moral. Temor dele era por Hashem. Não pecar é o principal. Não importa as consequências, a vergonha, a humilhação que você tenha que viver, tenha sempre isso em mente. Por que isso acontece? E aconteceu mesmo com o sábio da Guemará, porque é dele que nós estamos falando. Por que isso acontece? Porque nós não reconhecemos a fonte de tudo. Nós não reconhecemos que o Criador é que nos oferece tudo. E todas as coisas que têm lugar no mundo e nas nossas vidas vêm de uma única fonte. E o instinto do mal, né, cresce em cada um de nós.
E nós precisamos da ajuda, porque não há como enfrentar o Yetzirah sem o estudo da Torá. Não há como enfrentar o Yetzirah sem uma rotina de orações. Não há como enfrentar o Yetzirah sem fazer parte de uma congregação, se você não é ético, se você é judeu, uma congregação judaica, no qual você tem a oportunidade de se apoiar no estudo da Torá e também nas práticas, né? Nas rezas diárias e também na sua vida, numa vida em comunidade. Quem entra numa yeshivá, meus amigos, como eu explicava agora há pouco, não precisa ser controlado. Ninguém precisa estar sobre ele, nenhum homem precisa estar sobre ele para dizer, estuda, se dedica, porque ele não está obrigado a permanecer ali, é uma escolha dele. E essa escolha tem que ser coerente. O instinto do mal tenta o tempo todo nos destruir, sempre. Ele foi criado para isso, ele existe para isso. E nós precisamos da advertência. Um sábio da Torá necessita, quanto mais nós, que estamos tão mais baixos, né, que estamos tão mergulhados na impureza. Advertência ética judaica. Os Bnei Israel negaram o bem de Hashem, quando eles colocaram em dúvida a nossa capacidade de entrar na terra de Israel e conquistá-la. E todo aquele que nega o bem que é oferecido pelo Criador nas nossas vidas com choro, com ranger de dentes, se assim você preferir, todo aquele que faz isso reclamando, quase sempre de barriga cheia, vai ter boas razões para reclamar, vai ter boas razões para ranger os seus dentes. Os nossos sábios nos ensinam, um gemido provoca outro gemido. E um agradecimento, meus amigos, provoca outro agradecimento. Se você quer bênçãos na sua vida, se você quer abundância na sua vida, o que você tem que fazer? Agradecer. E me permitam mais uma história que retrata muito bem essa ideia. Era a história de um milionário. Esse homem possuía grande riqueza, mas ele estava sempre insatisfeito. Mas veja, não é o milionário da Mishnah que nos ensina o Pirkei Avot, aquele que está alegre com a sua parte. Era um milionário que possuía de fato muitas riquezas materiais. Mas ao contrário desse verdadeiro milionário, que pode ter pouco ou muito, não importa, o que torna ele milionário é o fato dele estar alegre com aquilo que ele recebeu por parte de quem governa o mundo e é a fonte de todas as bênçãos. Esse milionário se queixava da sua má sorte. E ele enviava orações para os céus. Sua reclamação contínua. É um homem milionário e mesmo assim reclamava o tempo todo. E quando o Beit Din Celestial recebeu as reclamações dele, sempre se queixando da sua má sorte, dos céus descia um decreto, né? Ah, você acha que você tem uma má sorte? Então agora você vai saber realmente o que é uma má sorte. E ele perdeu. A sorte dele nos negócios, que ele não reconhecia, foi... Ele perdeu toda a riqueza dele, ele se tornou um homem pobre. E foi obrigado a bater de porta em porta pedindo de tzedakah para poder sobreviver. Perdeu toda a sua riqueza e se tornou literalmente um mendigo. Alguém que agora dependia da ajuda do outro para poder comer. Mas vocês acham que isso foi, na vida desse homem, um choque de realidade para que ele adquirisse alguma humildade? Não. Ele continuou falando mal dos céus, ele continuou se queixando continuamente da sua má sorte. E quando essas novas queixas chegaram aos céus, o que o Beit Din disse? Bom, se esse homem que tinha tanta sorte e era milionário, se queixava e perdeu sua riqueza, e agora ele ainda é um homem que tem saúde e tem a possibilidade de bater na porta da casa das pessoas para pedir tzedakah, ainda continua se queixando, nós vamos enviar um outro decreto na vida desse homem. Ele se tornou um leproso. E uma vez que ele era leproso, e vocês sabem que a maior parte das hanseníases são contagiosas, ele não podia mais bater na porta das pessoas, mesmo que ele usasse uma máscara. Por quê? Porque as pessoas tinham medo dele, de serem contagiadas pela lepra. Esse homem não podia mais sequer pedir de tzedakah para os seus vizinhos, para as pessoas da sua comunidade. Como ele reagiu a esse novo decreto? Ele era um homem rico, ele se tornou pobre, virou mendigo, agora ele é leproso. Ele continuou a se queixar.
ele continua a maldizer a sua sorte, reclamar dos céus de tudo que acontecia com ele. E dos céus desceu um novo decreto. E esse homem arqueou sua coluna. Ele agora era um corcunda, ele era um quasímodo, e ele mal conseguia comer, porque ele não conseguia levar a comida até a sua boca. Duros decretos, não, meus amigos? Tudo porque esse homem transformou sua vida numa cantilena de reclamações. Mas quando ele agora era pobre, leproso, corcunda, e enfrentava tantas dificuldades, ele pensou, eu sou um homem afortunado, porque eu ainda tenho vida. E muitas pessoas que passaram pelo que eu estou passando agora não estão aqui mais para contar a história. E ele agradeceu a Deus, porque ainda tinha vida batendo no seu coração. Sabe o que aconteceu? Os céus receberam esse agradecimento e no dia seguinte ele já não era mais corcunda. A coluna dele havia voltado para a posição que sempre esteve. E esse homem agradeceu aos céus por a bênção. E o tribunal celestial pensou, mas espera aí, esse homem ainda continua sendo leproso. E ele continua tendo que sobreviver agora da pouca de tzedakah que ele recebia. E mesmo assim ele louva Hashem. Mesmo assim ele agradece pela sorte que ele tem de estar vivo. Então a lepra cessou na vida dele. E eu não preciso dizer a vocês da alegria tomada por esse homem. Agora ele já podia voltar a bater na porta de cada um dos vizinhos da cidade dele, das pessoas que viviam na sua comunidade para pedir de tzedakah, porque agora ele não era mais um quasímodo, agora ele já não era mais um leproso, e ele agradeceu a Deus por ter vida e por poder pedir ajuda aos outros, sem ser afastado da comunidade, segregado, como é próprio dos leprosos. E o Beit Din Celestial ouviu os seus louvores a Kadosh Baruch Hu, e Hashem, Kadosh Baruch Hu, colocou um pensamento na cabeça de um dos antigos amigos desse homem rico, dando empréstimo vultuoso, em dinheiro, para que esse homem pudesse se recuperar, e foi o que aconteceu. E com esse empréstimo que ele recebeu de seu amigo, ele recuperou não apenas a sua fortuna, como se tornou um homem muito mais rico do que ele era quando eu comecei a contar esse relato para vocês. Um gemido provoca outro gemido, um agradecimento provoca um outro agradecimento. Nós devemos receber com amor e alegria os decretos dos céus. Eu sei que é difícil. Vocês pensam que eu também não tenho problemas nas minhas vidas, que muitas vezes eu sinto falta de coisas que eu gostaria de ter, mas agradecemos ao Criador, e toda vez que eu faço isso eu recebo. Hashem é extremamente generoso comigo. Eu não estou falando de ouvir falar, eu estou falando de uma experiência real, da minha experiência pessoal. Eu posso testemunhar a vocês que aquele que vive dessa forma, é claro, é preciso ter uma vida reta, é preciso cumprir as leis, não adianta agradecer ao Criador continuar cometendo todo tipo de tonteria, todo tipo de transgressão e pecado. Mas se você agradece ao Criador e se arrepende pelos seus pecados e assume o compromisso de viver uma vida reta, louvando o Criador por tudo que Ele faz na sua vida, você vai ter razões cada vez maiores para agradecer. Dos céus vai sempre descer um decreto bom na sua vida. A Kadosh Baruch Hu governa a vida de cada um de nós com supervisão divina. Cada um de nós pode alcançar níveis espirituais muito elevados quando se dedica realmente ao serviço divino. Os espiões choraram, fizeram o nosso povo chorar gratuitamente. Sabe o que o Criador fez? Um gemido provoca outro gemido. E aquele gemido que o nosso povo fez ao saber que viviam gigantes, que a terra engolia os seres humanos, que haviam enterros em toda parte, e que eles nos viam como gafanhotos ou até como formigas, que era a imaginação, era a visão que os 10 dos 12 espiões passaram para o nosso povo. Quando nós fizemos isso, Hashem nos deu. Então vocês querem um motivo verdadeiro para chorar? Ele nos deu. Aquela geração ficou pelo deserto
nós passamos 40 anos, e como eu expliquei no vídeo anterior, nessa data em Tisha B'Av, todo tipo de provação tem recaído sobre o povo judeu, e muitos perguntam, mas espera aí, o nosso povo chorou, se desesperou, teve medo, e nós sofremos como punição uma condenação eterna? Existe uma proporcionalidade entre a transgressão que nós cometemos e o fato de que 2000 anos se passaram, nós estamos no exílio e continuamos a sofrer. Meus amigos, que teve lugar com a destruição do primeiro Beit HaMikdash, o segundo, a Inquisição Espanhola, a Inquisição de modo geral, a perseguição, né, da cristandade ortodoxa em países como a Rússia e a Ucrânia, e todo tipo de antissemitismo que teve lugar no mundo ao longo da nossa história, já não é mais punição, são fatos que estão e que fazem parte das nossas vidas por uma única finalidade, para nos lembrar de que nós só devemos chorar, de que nós só devemos de fato sentirmos quando for uma razão verdadeira, justa, alguém que pede um ente querido, tem uma razão, né, para chorar, né, para se desesperar pela perda daquele que ama. Mesmo assim, a lei judaica estabelece os limites no qual ele pode manifestar, né, esse sentimento, de modo que não vamos sofrer por aquilo que não é verdadeiro, vamos confiar no Criador. E é isso que nós podemos aprender. Essa é a principal lição que nós podemos aprender da Parashá Shelach Lecha. O gemido provoca outro gemido. É isso que você quer na sua vida? Não. Então vamos agradecer, vamos louvar o Criador, servir a Hashem, para recebermos cada vez um número maior de bênçãos e abundância plena nas nossas vidas, meus amigos. Shabbat Shalom!